Boa noite, começando mais um TV o Esporte. Desejar boa noite a Letícia, a Eline, nossas comentaristas. Boa noite, Ju, Eline e todo mundo aí que está assistindo. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal de casa. E hoje no TV o Esporte vamos falar do UFC 227 que aconteceu em Los Angeles, da confusão entre Donald Trump e o astro da NBA, LeBron James. O ABC perde para o Náutico e não tem mais chance de classificação na Série C do Campeonato Brasileiro. E veja também, a levantadora e campeã olímpica de vôlei Fofão veio a Natal lançar a sua biografia. Tudo igual em Ceará Mirim e o Globo soma seu 6º empate seguido na Série C do Brasileirão. O TV o Esporte está no ar. A campeã olímpica com a seleção de vôlei Fofão esteve em Natal nesta semana. Ela veio lançar o livro que conta a própria história. Em 2008, na Olimpíada de Pequim, Fofão ajudou a seleção brasileira de vôlei a atingir um feito inédito, a conquista da medalha olímpica de ouro. Ainda com 2 bronzes nos Jogos de 96 e 2000, Hélia Souza é uma das atletas mais vitoriosas do vôlei brasileiro. Após 30 anos como atleta do esporte, Fofão decidiu deixar as quadras em 2015. Mas o processo da aposentadoria não foi fácil. A gente não se prepara para esse momento, né? Por mais que eu sabia que seria minha última temporada, eu não me preparei da maneira como deveria ter sido. Então, quando chega o dia, te assusta um pouco. Porque você fez uma coisa durante 30 anos e agora qual o caminho que você vai seguir? Com muita história para contar, Fofão veio a Natal para promover os exemplos e experiências da própria vida, em livro e em palestra. Confesso para vocês que jogar uma final, sabendo que você nunca mais vai jogar, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Quem esteve presente no evento foi a atleta olímpica potiguar Magnólia Figueiredo, que apesar de acreditar na força do exemplo para inspirar atletas aspirantes, entende que a falta de investimentos é desanimadora. Quando você vê uma história como a dela, né, como atletas que são vitoriosas, elas podem estimular, sim. Então precisamos que seja uma prática mais constante em nosso estado, para que tenhamos um número de pessoas mais interessadas na prática esportiva. Então, nós sabemos que o esporte, principalmente educacional, aquele que é praticado na escola, ele precisa de mais investimentos. Nós não temos ainda os esportes praticados em clubes. Então, a nossa realidade é essa. Todos os grandes atletas surgiram dentro de uma escola e precisamos voltar a pensar que é nesse espaço, é nesse contexto que nós podemos fazer a diferença, não somente no esporte, mas como uma complementação de formação educacional. Ainda que existam dificuldades, Fofão acredita que os novos atletas precisam ter persistência para atingir seus objetivos. Eu sempre soube que eu seria uma atleta, então assim, eu fui atrás disso. Lógico que eu não sabia onde eu iria chegar, mas eu fui porque eu queria fazer aquilo que eu tinha vontade. Então, hoje em dia, talvez não tenha lugares, não tenha oportunidade necessária, mas a gente tem que buscar, sabe? Procurar se informar com pessoas e ir atrás daquilo que realmente você quer. E é esse conselho que eu dou para eles, que não desistam, continue tentando. Não é fácil, é difícil, mas se fosse fácil não teria graça, né? Então, que continue tentando, que eu tenho certeza que se for realmente isso que você deseja, que você quer, você vai ser muito mais feliz. Tá aí o recado da Fofão. E neste sábado aconteceu o UFC 227 em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento trouxe 2 disputas de títulos. Pela categoria peso mosca, Henry Cejudo destronou o recordista de defesas de títulos Demetrious Johnson. E na luta principal, TJ Dillashaw bateu Cody Garbrandt, não sei falar, Eline, me ajuda. São vários nomes assim. São muitos nomes, né? Eu acho que a galera aí de casa entende. Mas o Demetrious aí, que já vinha de várias disputas do cinturão, defendendo o cinturão, porque era dele, perdeu dessa vez. O Demetrious Johnson, ele bateu o recorde do brasileiro Anderson Silva, né, que defendeu o cinturão 10 vezes. Ele fez a 11ª defesa com êxito e agora nessa ele não teve tanto sucesso, né? E ele lutou com o Henry Cejudo, que também é um atleta muito bom, é um atleta da trocação, assim como o Demetrious. E também é um ex-campeão olímpico, né, de luta. Mas, Eline, sabe o que eu acho que foi a diferença? O Cejudo veio treinar em Natal, né, gente? Claramente. Sim, pois é. O Cejudo, ele
fez alguns treinos aqui na equipe dos irmãos Pitbulls, né? O Patrick e o Patrício, ele fez alguns treinos aqui em Natal. Então, talvez tenha uma diferençazinha. Ele mostrou uma postura totalmente diferente. Geralmente as pessoas respeitam bastante o Demetrius Johnson, porque ele é um atleta que ele consegue ser bom em todas as áreas do MMA, tanto no chão, quanto a parte e defendeu tantas vezes, tanto que estava muito difícil encontrar um adversário para o Demetrius Johnson. E a luta, o Demetrius começou melhor, ele venceu os primeiros rounds, mas no segundo o Cerrudo acabou mostrando um pouquinho da luta livre, que é o que ele foi campeão olímpico, e ele emplacou várias quedas, conseguiu dominar ali os últimos rounds e foi uma decisão dividida. E aí, ele no final da luta, ele aproveitou, né, para desafiar o TJ Dillashaw, que fez a outra luta, a luta seguinte, que teve uma pequena treta ali, né, porque o TJ Dillashaw e o Cody Garbrandt eram da mesma academia, a Team Alpha Male, uma academia americana. E o TJ depois ganhou o cinturão, que ele venceu o Renan Barão, né, o Potiguar, o cinturão era dele. Ele decidiu que ele só ia treinar na academia se pagassem para ele, né, porque ele merecia, né, ele achou que merecia e ele acabou saindo. E então gerou esse mal-estar entre os ex-companheiros de equipe e ele acabou vencendo, né. Você sabe que quando você treina com um atleta há muito tempo, você conhece o que é que ele vai fazer. Então ele estudou muito bem o Cody durante esse tempo. O Cody era campeão, venceu o Dominick Cruz e agora, pela segunda vez, ele luta com o TJ. Ele pegou o cinturão de novo e defendeu agora com sucesso. E aí, ele foi nocauteado logo no começo, ele conseguiu controlar o ímpeto do Cody, que também é muito bom. E perguntado sobre essa possível luta entre os campeões, né, do peso mosca e o peso galo, ele falou que tudo bem, que ele aceita lutar com o Cerrudo, então pode ser uma luta de campeões. E teve ainda luta de 6 brasileiros, né? E vou dizer bem rapidinho aqui, o Ricardo, o Sheima Moraes, o Pedro Munhoz, o Renato Moicano, o Thiago Marreta venceram. E um brasileiro, infelizmente, perdeu, que foi a Poliana Viana. Mas ainda bem que tivemos brasileiros vencedores, né? Porque a gente já estava aqui. Esse UFC não estava dando muita sorte para o Brasil. Foi 5 de uma vez agora. E os jogos eletrônicos estão ganhando cada vez mais espaço no mundo esportivo. O IMD está com inscrições abertas até hoje para quem quiser participar dos times competitivos. League of Legends, Clash Royale, Counter-Strike. Você sabe o que significam essas palavras? São nomes de jogos eletrônicos que ganham cada vez mais espaço no mundo esportivo. O Instituto Metrópole Digital está com diferentes times de diferentes modalidades. Esporte eletrônico basicamente seria todo jogo eletrônico que apresenta um caráter competitivo. Esse caráter competitivo vem pelo próprio equilíbrio que o jogo traz em relação à dificuldade de execução dos jogadores e tudo mais, e principalmente a comunidade que se cria para acompanhar competitivamente esses jogos, seja por canais de TV que apresentam isso, ou pela própria internet, que é a nascente desses jogos. Os times contam com projetos de extensão na UFRN e podem contar como horas para os estudantes. Luiz, que é estudante de Geografia, viu que era possível juntar o útil ao agradável. Eu competi nos esportes tradicionais, joguei germe, joguei tudo, mas nunca fui muito bom. Eu sempre era melhor nessa área do computador. Aí eu descobri que a UFRN tinha um time de um jogo que eu jogava, que era o League of Legends. Aí eu fiz, não custa nada tentar, né? Os integrantes dos times são divididos em funções. Vitor é o capitão do time de LoL. Eles já participaram de algumas competições. A gente já competiu 2 vezes, sendo a principal delas o Twaze de casa mesmo, online, ou vindo aqui na sexta, mas é mais fácil fazer de casa, e a outra foi presencialmente no Jubes, em outubro, finalzinho de outubro, começo de novembro do ano passado, presencialmente lá em Goiânia. Quem quiser fazer parte de um dos times, a hora é agora. O IMD abriu um processo seletivo para novos alunos. Serão selecionados jogadores para cada uma das modalidades. Tá aí, para você que se interessa pelos jogos eletrônicos, se inscreve porque é até hoje. Tá na hora de conferir o que de melhor aconteceu no mundo esportivo neste fim de semana. É hora do Giro Esportivo. Oi pessoal, boa noite. Semana cheia no mundo esportivo. Confira agora o que aconteceu de mais interessante.
Damos início ao giro esportivo de hoje falando de Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Com 2 duplas nas semifinais, o Brasil já tinha medalha garantida. Fernanda Berti e Bárbara Seixas terminaram com a prata após perderem a final neste domingo para as tchecas por 2-1. Já Maria Elise e Carol Solberg perderam a medalha na disputa de bronze. Neste domingo, o Brasil conquistou o Sul-Americano Sub-21 de basquete na cidade de Salto, na Argentina. O título invicto foi obtido de virada e em cima da seleção da Argentina por 84-76. Parabéns, meninos! E na final do Circuito Mundial de Skate na Califórnia, o brasileiro Pedro Barros tentou levar o título, mas o primeiro lugar ficou com o americano Zion Wright, que conseguiu 90,50 como pontuação máxima. E tivemos estreia da seleção feminina na Copa do Mundo Sub-20, que aconteceu neste domingo na França. O Brasil perdeu por 3-2 para a seleção do México em disputa bastante equilibrada. Ainda tivemos a chance de um empate no último lance da partida, mas perdemos o pênalti para o travessão. O Giro Esportivo fica por aqui. Até a próxima semana. Tá aí, obrigada Jéssica por mais um Giro Esportivo. E a temporada da NBA ainda não começou, mas o basquete já ocupa as manchetes mundiais. Isso porque LeBron James aproveitou as férias para abrir uma escola gratuita na sua cidade natal, em Akron, Ohio. Durante a entrevista para a CNN, LeBron contou um pouco sobre essa iniciativa e aproveitou para comentar sobre o cenário político dos Estados Unidos. Quem não gostou foi o presidente Donald Trump, que foi ao Twitter a ofender LeBron e o jornalista Don Lemon, mais uma vez atacando personalidades do mundo do esporte e da imprensa em sua conta oficial. Isso já virou rotina, o Trump ama o Twitter, né? Acho melhor cancelar a internet dele, tá né? Bom cancelar, viu? Não, eu acho que se isso acontecer, os apoiadores vão boicotar o Twitter até a eternidade. Liberdade de expressão, né? Como eles gostam de falar, mas enfim. Tudo começou com essa grande iniciativa do LeBron, né? Uma ação muito bonita de ajudar a sua própria comunidade. Essa escola que é gratuita, I Promise School, que chama Escola Eu Prometo. Gratuita para crianças e jovens carentes da comunidade onde ele nasceu, né? As raízes do LeBron estão ali. E é uma escola, assim, revolucionária. Não paga nada, a assistência para os pais, de encontrar emprego, né? Quem se formar na escola também tem bolsa para a Universidade de Akron, então é realmente algo significativo que ele está fazendo e algo que a gente gostaria de ver mais atletas usando o seu poder de influência para praticar ações como essa. Mais políticos também, né? Exato. Pegando esse exemplo aí do LeBron. Por isso que na entrevista onde ele sentou com o Don Lemon da CNN para conversar sobre essa iniciativa, a conversa também foi para o lado político, porque o cenário que eles estão, eu acho que não tem como a gente separar. Justamente porque o presidente está usando cada vez mais o esporte para separar as pessoas. E foi isso que o LeBron falou na entrevista, né? Falou que acha que o esporte é algo que une e o Donald Trump está tentando separar as pessoas, os americanos, através disso, na NFL, na NBA, em todas as ligas possíveis. Até porque ele criticou, né, que o jogador eu esqueci o nome dele. Colin Kaepernick. Isso, que se ajoelhou durante o hino nacional e aí ele criticou e falou que aquilo era uma falta de respeito, que o treinador deveria demitir. Quando acontecesse. Aí veio todo o boicote. E dessa vez ele foi no Twitter para tentar boicotar o LeBron, né? E ficou muito feio, porque uma ação tão bonita e você vai focar nisso, vai tentar começar uma briga a partir disso e ainda ofender o jornalista, né? E, inclusive, a esposa do Donald Trump ainda apoiou, disse que admirava, né, a iniciativa do LeBron James, então ele está realmente sozinho nessa, né? A gente vai ver um print do tweet aí, mas ele falou: LeBron James acabou de ser entrevistado pelo homem mais idiota da televisão, Don Lemon. Ele fez LeBron parecer inteligente, o que não é fácil de fazer. Eu gosto do Mike. Aí fazendo uma alusão a essa disputa entre o Michael Jordan e o LeBron James, para quem é o melhor atleta de basquete. E o Don Lemon respondeu, né? Ele botou, quem é o idiota? Um homem que coloca crianças em salas de aula ou que bota em jaulas, né? Fazendo uma crítica à política de imigração do Donald Trump. E o Trump precisa dar uma paradinha aí no Twitter, né? Eu acho difícil, viu, Ju?
O potiguar Matheus Senna se destacou no Mundial Sub-16 de Surf, na segunda etapa do CB Surf Junior Tour, que aconteceu em Maresias, interior de São Paulo. O surfista conquistou o título, assumiu a liderança do ranking brasileiro e se classificou para o ISA World Junior Surf Championship Sub-18, que será disputado na Califórnia em outubro. Matheus ainda foi vice-campeão da categoria Sub-18 no CB Junior Tour. Parabéns e boa sorte no Mundial. Aí o potiguar se destacando, né, no surf. Mais um. Agora um rápido intervalo e na volta tem muito futebol. A gente volta já.